Bom dia, bom dia, bom dia! Sabadão chegou! Hoje é dia 3/7/2021. Ô, benção divina! O ursinho se alegra, o sol tá firme e forte. Hoje vai fazer um pouco mais de calor. Pelo menos hoje eu já tô sem blusa de frio. Graças a Deus. Ainda não dá pra fazer a barba por causa do frio, mas logo eu faço. Oh, meu Deus do céu! Até o cabelo eu vou deixar crescer um pouco, fazer um pouco de volume, porque quem sabe esconde a careca da gente. Meu Deus do céu! Aqui tá aparecendo, ó, as entradas. Minha Nossa Senhora! Que nem um amigo meu fala, troca as entradas pela saída. Nossa, Pai do céu! Ai, Jesus! Vamos lá, gente, que hoje tem notícias, hoje tem fofocas, hoje tem intrigas. Tá parecendo uma novela. O Brasil é uma grande novela, né? Porque o poder pelo poder, as pessoas lutam pelo poder independente das consequências que pode acontecer num país. As pessoas lutam pelo poder porque eles querem voltar a mamar, eles querem voltar a ter os carguinhos deles, eles querem voltar a ter os privilégios, eles querem voltar a mandar e desmandar, eles querem voltar a estar aparecendo na televisão. E nisso tudo, numa guerra política, você tem problemas sérios que respingam na população, coisas deixam de andar, outras ficam travadas. O governo não consegue fazer o que prometeu nas campanhas eleitorais e aí a gente fica numa situação onde as pessoas votam dentro de uma bandeira que a pessoa levanta, a pessoa entra com aquela bandeira que votaram nela a maioria, pode ser a minoria, pode não gostar, mas a maioria votou. A minoria não aceita e fica fazendo furdunço e não deixa passar o que tinha que ser, que a maioria falou que queria. Então tem um monte de leis aí, um monte de propostas que era para ter passado e não passou. Agora tentem ver o ao contrário, se aconteceu ao contrário. Quer dizer, então nós não vamos andar nunca? Parece que não. O negócio anda de um jeito que, olha, anda de um jeito que chega a dar até medo. Sai uma notícia aqui no Estadão, começa pelas notícias aqui, depois nós vamos entrar nossa senhora, entrar numa fofoca braba, hein? Hoje, pro lado da política, vai ser feio. Estadão. Só do jornal também que eu peguei, só jornal de que gosta de fazer o inverso com o governo. Vamos lá, vamos ver o que estão falando. Governo estuda bancar parte de salário de jovens e acima de 55 anos para incentivar o emprego. O governo estuda pagar uma parte do salário de trabalhadores de 18 a 29 ou com mais de 55 anos por tempo determinado para incentivar sua contratação por empresas na retomada pós-pandemia. O tema foi discutido pelo deputado do Progressista do Rio de Janeiro, o tal do Cristiano Aurel, relator de medida provisória que recriou o programa de manutenção de empregos na crise. Mas veja bem, o cara colocou uma proposta e os caras já falam que é o governo estuda pagar. Por que o governo estuda se é uma proposta de alguém? Isso não entendi. Mas vamos lá. Relator da medida provisória que recriou o programa de manutenção de empregos na crise. Então ele foi um relator com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na última quinta-feira. Então tá aí a explicação por que tá falando que é do governo. Muito bem. Já descobrimos. Proposta em discussão é que o governo pagar um bônus cujo valor ainda será definido diretamente ao trabalhador, a empresa bancaria o restante do salário e recolheria os encargos como contribuição previdenciária. Você sabe que a hora que eu li isso daí, a manchete, eu peguei e fiquei na minha cabeça, falei assim, poxa vida, vamos lá. Os jovens não conseguem emprego por quê? Porque não têm experiência, então eles precisam adquirir experiência. Por que não se cria estágios, funções de estágios onde é melhor contratar um estagiário do que um funcionário? Sabe por quê, gente? Eu falo uma coisa para vocês. Eu quando eu estava de gerente numa empresa, a gente pegou e foi tentar fazer um contrato com o CIE, né, que é o Centro de Estagiários, né? É muito bom, inclusive, eles são muito bons.
Só que a hora que eu ia calcular o custo de contratar um estagiário e o custo de eu ter um funcionário, eu falei, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por uma empresa gigante pode ter um benefício extra. Mas para uma empresa que está classificada no Simples Nacional, cara, desculpa, mas eu não consigo ver, sabe? Eu não consigo enxergar essa situação. Não consigo. De forma alguma. Não consigo mesmo. Então, dentro disso daqui, me sobe uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque eu acredito que deveria-se ter um sistema aonde, por exemplo, todo emprego novo ele deveria ser classificado como um estágio, que é um período, sabe esse período de experiência que tem na carteira? Ele deveria ser como estágio. E dentro desse estágio tem 6 meses para fazer estágio. Então todo mundo ia ser igual. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não ia contratar já na carteira 3 meses de experiência. Não, é estágio de 6 meses. É estagiário, programa estagiário. Todo mundo entrou no serviço, saiu do serviço, estagiário. Depois de 6 meses, o cara fala, eu quero contratar ou não quero, vou procurar outro, vou fazer outra coisa. Eu acho que seria interessante isso. Porque aí forçaria com que o funcionário seja um bom funcionário de fato. Porque tá difícil achar funcionário que presta, viu, gente? Ó, vou falar pra você, hein? Nossa, eu tenho ido aí nas empresas dos amigos aí. Olha, rapaz, eu tô assustado com o nível dos empregados. Os empregados não querem saber, toda hora parando pra ver celular, pra ver se tem recadinho da namorada, alguma coisa. Cara, o cara tá pra trabalhar e fica o negócio pendurado de celular. O cara... rapaz... O amigo aqui da lojinha do shopping, cara, ele falou assim, cara, os vendedores antigamente era muito melhor, cara. As pessoas chegavam, a pessoa toda animada, vamos lá, vou ganhar uma comissão. Não, agora eles ficam assim olhando pra cara da pessoa, com aquela cara assim de... O senhor quer alguma ajuda? Você quer alguma ajuda? Pô, pergunta padrão, sabe uma pergunta? Ele falou, cara, antigamente, pô, na minha época, cara, quando eu montei loja... Eu chegava para a professora, olá, muito bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Fico muito feliz que você tenha vindo aqui na minha loja, tudo bem? Não sei o quê. Está procurando alguma coisa específica? É frio? É de calor? Ele já puxava o assunto, já ia para resolver o problema da pessoa. Não, eu estou procurando tal coisa assim, assim, assado. Olha, então tá ótimo. Você chegou no momento certo, tem uns produtos incríveis aqui agora, chegou essa semana. Vem, é ponto de estoque, vem cá, vamos lá, vem cá aqui, olha aqui, esse. Desembranche e resolve. Não, a pessoa acha que a outra que quer entrar lá, eu tô fazendo favor pra ela, tem que ficar olhando, eu posso te ajudar? Cara, as pessoas que entram na loja, você tem que ter como se fosse um conhecido de 50 mil anos, uma visita. É visita. Cliente, quando entra em loja, tem que ser considerado como visita, meu Deus do céu. Ó, eu vou falar pra você, a coisa tá braba. E acima dos 55, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acredito que todos os funcionários públicos deveriam ser constituídos de pessoas mais velhas, mais idosas, assim, mais idosas, não, porque senão eu também entro como idoso, mas eu falo com mais experiência, com idade tipo 55 anos. Por quê? São pessoas que já estão mais... são pessoas mais calmas, atendem melhor as pessoas, já tem mais cacuete para ver e pode fazer muito mais para uma sociedade, porque tudo que é governamental é trabalhar para a sociedade. E o que falta para as pessoas que entram muito cedo na vida pública é experiência e entender qual é a realidade lá fora. Eles não têm a realidade lá fora e fica trabalhando coisa, aí eles sabem que ninguém pode mandar embora, não sei o que, não sei o que lá, e abusa, faz um monte de coisa. O cara não dá valor. E uma pessoa com 55 anos, ela precisava ter estabilidade para poder ter paz no coração, para saber que vai conseguir aposentar. Eu acho que seria interessante, já que quer fazer uma coisa que presta, seria uma coisa interessante, né? Cargos de funcionalismo público não deveria poder ficar mais do que 5 anos, por exemplo.
Parece ter um concurso público, ótimo, você vai ter emprego durante 5 anos, depois de 5 anos sai fora. Igual aqueles empregos do exército que tem, que é pra capitão, pra não sei o que, pra sargento, que são por tempos. Tem uns que é 4 anos, outros são 8. Você pode prorrogar pra mais 4, né? Fica 8, né? Um negócio assim. Eu acho que isso não mudou, pelo menos antigamente era assim. Então acho que seria uma boa isso daí, certo? A gente ter esse banco de empregos para as pessoas que têm, de fato... porque sabe o que está acontecendo? O emprego público é tão bom, que os caras que entram para o emprego público são os mais inteligentes. Aí eu tiro da onde produz os mais inteligentes, os mais experts, os melhores, e jogo tudo para o organismo público. Mas, professor, o organismo público é ruim. Não! Eu preciso que lá fique bom. O organismo público ele precisa ser paciente e responsável. Ele não precisa ser bom. O bom é o cara que tá... Porque eu acho que tinha que ser por aí, nessa pegada aí, pra gente parar de ter coisa que entra e fica pro resto do planeta lá. Mas professor, então, rapaz, eu lembro na época do meu tio, ele falava, cara, o concurso público, quando eu entrei, ele é fiscal, ele aposentou como fiscal daqui da prefeitura. Ele falou pra mim, quando ele entrou, ninguém queria, os salários eram horrorosos, cara. Trabalhar no funcionalismo público pra quem não conseguia emprego. E eu tinha vindo de outra cidade, eu precisava trabalhar, e eu entrei lá, porque eu mudei de uma cidade para outra, eu precisava trabalhar, e aí eu fui. E aí eu fui, fiquei e tal, não sei o que, acabei gostando, mesmo o salário sendo ruim, fui ficando, porque eu também não tava ligando muito para dinheiro e tal, aí ele falou, agora hoje eu tô bem pra caramba, pai. Pensa num cara que aposentou com uma grana violenta. Isso daí. Então, tem essas nuances. Vamos lá. Essa é a primeira muvuca que eu falei, é fofoquinha. Eu falo de um jeito que é para incitar quem é funcionário público, ficar brabo comigo, e quem não é, não ficar. Mas para que eles vejam que não é bem assim. A gente não pode ter um emprego que não é justo com irmãos. Você ter irmãos que entram em empresas e perdem os seus empregos em 2, 3 anos, tem que se lascar 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos na vida procurando emprego, consegue arrumar outro emprego, tenta se amarrar, porque a experiência espiritual ela é diferenciada para alguém que trabalha dentro de na iniciativa privada, porque o cara tem que, às vezes ele tem que fazer coisas que ele nem queria para não perder o emprego. Então o teste é muito mais violento. Eu vejo assim, claro que no público também tem algumas coisas bem cabeludas, mas você tem um resguardo, né? Você tem um certo resguardo. Eu não acho justo com as pessoas que têm mais dificuldades, como as pessoas mais velhas. Então é isso que eu quero que as pessoas tenham. Comece a ter consciência, né? Vamos lá. Saiu no Folha. Brasil registra 1.879 mortes por Covid em 24 horas. E mais de 64 mil casos. Bom, os jornais estão assim, diminuiu. Depois ele pega e fala assim, aumentou. Então as mortes estão parecendo um ioiô. Aumentou, diminuiu, aumentou. Tá parecendo coisa de quadrilha. Olha a chuva, é mentira. Olha não sei o que, não vai ter mais. Olha não sei o que lá, vai andar. Olha a cobra, vai tá pra trás. Então tem um monte de coisa que as notícias na mídia, ela fica deixando a gente louco. Ela mesmo vai criando uma descredibilização mental do ser humano. Eu fico lendo essas coisas e falo, cara, aumentou ou diminuiu? Acabou de ver ontem uma notícia que falou que diminuiu. Eu tô entrando no mesmo jornal, eu tô vendo uma notícia que tá falando diminuiu, e agora eu tô vendo essa que fala que aumentou. O que tá acontecendo? Então o que acontece é o seguinte, a realidade não está acabando o negócio, está diminuindo as mortes, em relação aos picos, mas ela encontrou um meio termo, uma estabilização de desencarne,
Então, tipo assim, eu tenho uma fábrica e tem uma demanda. Olha, eu tenho os clientes tá pedindo não sei quanto, tá pedindo não sei o que lá. Vamos lá, Deus tá mandando fabricar aí umas 50 mil armas aí. Vamos lá. Desencarne. Uma fabricação. Porque é assim que nós espiritualistas tem que ver. Afinal, quem que tem, não cai uma folha sem a vontade de Deus, então é fábrica divina de nascer e de levar. Aí, nisso, a gente tem que parar de ficar nesse negócio, melhorou, piorou, porque não interessa se melhorou ou piorou. O que interessa é o contexto que você precisa entender. O contexto que você precisa entender é o seguinte: o desencarne em massa começou e eu cantei a bola lá atrás. Desencarne em massa, vai começar o desencarne em massa. Todo mundo me xingou. Nossa, pensa num vídeo que teve gente que falou um monte de abobrinha. Foi aonde eu peguei birra, principalmente de espíritas. Porque quem falava mal de mim, que eu era um demônio, que os espíritos que eu tava vendo era tudo brincalhão, era tudo espírito demoníaco, não sei o que, sem me conhecer e sem ver os espíritos que eu tava vendo, era esses caras. E aí aconteceu, não veio um. Aí eu falo pra mim, cadê a evolução espiritual de um desgranhento desse? Pra pedir desculpa e pedir perdão. Porque eu cantei a bola lá atrás. Quem me segue há mais de 5 anos, olha, 5 anos, há muitos anos, sabe que tudo que eu vou falando vai acontecendo. Pode dar um delay. Tipo, eu falei que o Peleco, o Silvio Santo ia embora. Só que eu falei, a data lá, só que as coisas não são assim fixas, que olha, tem um carimbo obrigado a fazer, não. Mas a distância de um com o outro vai acontecer. Isso aí vai acontecer. Que vai honrar minha palavra lá. Vai acontecer. Quando um for, pode ficar esperto que o outro vai. Não sei quem que vai primeiro, mas quando for um, vai o outro. Então, as pessoas, sabe, elas são muito radical. Então ela pega e fala assim, subiu, melhorou. Faz festa, o governo é maravilhoso. Olha as vacinas, tá maravilhosa. Sai o outro quieto, fica quieto. O governo não presta. E aí sai um negócio desse junto com a nota de vacina falsificada. Meu Deus do céu, vem falsificada não, vencida. Rapaz, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Se você não tem costume de parar, olhar, olha uma outra, olha outra, você tem costume de ver só uma notícia, toma cuidado, você vai se estrepar. A dica que eu dou é, olha pelo menos umas 10 notícias da mesma coisa. E não só de um dia, da semana. Faz uma retrospectiva de uma semana. Não é à toa que eu faço retrospectiva de uma semana no Extra. É porque senão a pessoa não consegue ligar um ponto com o outro, porque é tanta coisa que vai bugando a cabeça. E a pessoa tem que ver a essência, o que está acontecendo na semana, o que está acontecendo no mês, o que está acontecendo no ano. E o que está acontecendo é o seguinte, a média. O desencarne está sendo em média. Ela dá um picozinho, diminui um pouquinho, sobe um pouquinho, mas a vez que baixa um pouquinho, compensa aquele que subiu um pouquinho. Ele gera uma média, ele tá numa média. Ele está numa média. A maré subiu e está numa média. E essa média está indo. E vamos ver para onde vai chegar, o que vai acontecer e que raio que vai virar isso aí. Porque o desencarne está em massa e está andando e está se vendo que as vacinas, elas estão ajudando muito. Então mesmo, realmente está ajudando muito. Agora, o esforço que está sendo feito, ela não está surtindo um efeito maravilhoso. Ela está sendo aquela emenda, sabe aquele de amarrar o arame? Ele está sendo amarrar o arame. Se a gente for analisar a quantidade de mortes que está tendo, 1.879 mortes em 24 horas. Se a gente for analisar a média, isso aí só de corona, hein? Fora o resto que voltou na ativa, câncer, sei lá o que, acidente de carro, taquicardia, não sei o que lá, um monte de coisa, derrame, sei lá o que. Se a gente for analisar isso aqui nu e cruamente, nós entramos numa situação que nós não estamos conseguindo resolver. Isso daqui virou uma dengue nossa, virou uma dengue. Isso aqui é uma dengue.
É algo que todo ano aparece, tá lá e não tem quem que resolva esse bendito esse mosquitinho que fica picando nós aí. Ele virou uma endemia. Isso é uma endemia. Esse controle que está sendo feito, inclusive com as vacinas, transforma a epidemia em uma endemia, algo controlado, mas presente. Essa é a realidade, realidade. Não é verdade porque eu não falo a verdade, mas absoluta. Mas a realidade. Vamos lá. Ó, Estadão. Entenda o que é prevaricação, crime do qual Bolsonaro é acusado no caso Covaxin. Vocês lembram que eu peguei e falei, olha, o mais perigoso é ele ter sabido de alguma coisa e não ter tomado a frente ou resolvido o problema? Agora ele vai ter que provar, porque a justiça nossa, ela fala assim, todos os acusados são obrigados a provar que não são aquilo. Deveria ser ao contrário. Quem acusa que deveria provar que fez aquilo, né? É uma coisa assim absurda, mas vamos lá. Aí o que acontece? O crime do qual, aqui o jornal coloca até assim, o crime, né, do qual o presidente Bolsonaro foi acusado foi acusado de cometer pela Procuradoria-Geral da República, o PGR, no caso da negociação da vacina Covaxin. A prevaricação está prevista no artigo de 319 do Código Penal Brasileiro, com pena prevista de até 1 ano de detenção. Vocês lembram que eu falei que era criminal o negócio? Tá aí, cara. Eu cantei a bola lá. Você sabe por que eu cantei a bola lá? Sabe, tem um monte de bolsonarista que ficou brabo comigo, mas ficou brabo mesmo comigo. Xingou, colocou dislike. Se você colocar dislike no meu vídeo, você sai do meu canal e nunca mais entra no meu canal, viu? Eu não quero gente desgraçada que fica colocando coisa de negativo no meu aqui. Se você não tem capacidade para entender os vídeos, como eu faço, o que é a mediunidade, cai fora, velho. Eu não faço, eu faço para os meus alunos, eu faço pro pessoal que gosta de mim. E as pessoas que gostam de mim sabem que eu vou de um lado, vou do outro. Eu vou falar mal do Lula, eu vou falar mal do Bolsonaro, eu vou falar mal de todo mundo. E vou falar bem de um, eu vou falar bem do outro, eu vou falar bem de todo mundo. Porque o que eu estou fazendo é dando parâmetros. Eu tenho que fazer um aqui, outro lá. Eu tenho que incitar você a ter o poder de racionalizar e ver as duas partes. Porque se eu não quebrar o laço hipnótico, você não vai enxergar nunca. E aí, numa dessa, eu peguei e cantei a bola lá. Falei, cara, isso é crime, tal, isso é criminal. Por quê? Porque o espiritual falou pra mim que ia acontecer. Então eu conto de uma forma que as pessoas acham que eu estou indo contra. Não, o espiritual vai me dando informações e eu vou deixando pecinhas. Porque o espiritual não dá nada mastigado e eu também não vou dar nada mastigado para ninguém. Porque eu estou fazendo um exercício com vocês. Isso é exercícios. Vamos tentar achar agulha no palheiro? Vamos lá. Quais são as técnicas que nós temos? Aí vamos ficar olhando. Tudo bem, você quer usar essa técnica? O problema é teu. Sabe quando que você vai achar uma agulha? Quando furar seu pé. Ah, mas aí furou meu pé. Pois é. Só que eu gosto de usar o racional. O racional fala assim, bom, vamos lá. Agulha de que matéria? Agulha é metal. Metal, como que se acha metal com mais facilidade? Imã. Então vou pegar um imã. Pego um imã, posso andar com o olho fechado. Faço assim, ó. Varto tá aqui, ó. Todos os ímãs, as agulhas grudadas aqui. Essa é a diferença minha com dos outros aí. Agora, se você quer usar a técnica antiga de ficar procurando agulha no palheiro, olhando aonde que caiu, o problema é teu. Eu gosto da inteligência, do racional. Eu pego coisa e vou e uso muito espiritual ao meu favor. Tá aí. Mais uma coisa que eu falei ali aconteceu. Falei e aconteceu. Certo? E eu volto a repetir, Guedes, o ministro da Economia, mantendo nesse governo, vai arrebentar ele. Porque a única coisa que está destruindo o presidente hoje não é o negócio da vacina. O negócio da vacina não ia destruir ele, não ia detonar ele.
O negócio não ia. O que está detonando ele, sabe o que é? É inflação, é dinheiro sumir do bolso do brasileiro. É o preço das coisas subir muito o preço. As pessoas veem o negócio da inflação, aquele dragão demoníaco que nós matamos lá atrás e está voltando de novo. Isso não podia deixar. E o pior é que ele não consegue enxergar que todas as medidas que o ministro da Economia está fazendo, ele é igualzinho do que o internacional está fazendo. Ou seja, se existe uma grande desordem mundial, porque tem gente que chama de ordem, mas para mim é desordem total. Esses caras colocaram esse cara aí, nunca é muito parecido. Ele está fazendo muito similar com os americanos, ele está fazendo muito similar com coisas, mas com governos totalmente separados, diferentes, sabe? Cara, um imposto digital, tipo CPMF, aí os caras lançam um imposto único, quer entrar na OCDE de todo jeito, e a OCDE colocou todos os lá dentro, sabe, umas coisas mal explicadas, que você fala, rapaz, o cara já estava programado para isso. Quando viu que ele não estava conseguindo implantar isso, porque o presidente perdeu um pouco do apoio populacional, já chegou os poderosos e falou assim, nós vamos ter que trocar ele por algum outro, porque senão não vai conseguir aprovar algumas coisas que nós precisamos que aprove. Algumas coisas bem feias aí, não sei o que, nós precisamos que aprove alguns negócios aí. Eu vejo assim, agora você vê diferente. Então, ó, vamos ver o que vai virar. E isso agora fica difícil a coisa, hein? Isso agora fica difícil a coisa. Porque... Mas eu acho que vai ser muito fácil do Bolsonaro provar alguma coisa lá, certo? Porque nem se for um pedaço de pão, uma mensagem com data retroativa, de alguma mensagem no coiso, ele pode pegar alguém e falar assim, não, ele falou pra mim, ele conversa com alguém da polícia, conversa com alguma coisa, ele vai fazer. Isso aí eu acho que é muito simples dele sair disso daí, tá? E vamos lá, engrossando mais o cardo. Estadão. Manifestantes voltam às ruas em ato com foco no impeachment. O que está acontecendo? O pessoal está em campanha, então eles estão medindo a força e vendo se o pessoal da esquerda começa a ir como o pessoal da direita está indo, sem precisar dar dinheiro, sem precisar patrocinar o coisa, só que não tá. Por quê? Porque quem levantar uma bandeira vermelha hoje, com o símbolo do comunismo, ou bandeira de estrelinha, automaticamente a pessoa já olha e fala, suspeito. Mas suspeito por quê? Porque fazem relação com o caso do Lula. Então vocês lembram lá atrás, todo mundo falou assim, olha, o PT morreu, não sei o que, não é que morreu, é que ficou com um carimbo de que aquilo é aquilo. Então, tipo assim, se o chefe maior fez aquilo, todos os outros têm que fazer. Não sei se você está entendendo. Não é assim, mas o subconsciente, para quem estuda o cérebro humano, sabe que é assim, que funciona dentro do cérebro. Então, mesmo tendo gente lá que nunca fez nada, nunca pegou uma bala de ninguém, a pessoa fala assim, tá usando vermelho? Tá usando a bandeirinha? Tá não sei o quê? Você é bandido. Aí o cara fala, cara, mas como que você tá me chamando de bandido? Eu nunca fui, não sei o quê. O cérebro humano faz essas coisas. E aí saiu, o STF tirou, não sei o que tirou, falou que não é criminoso, mas o cérebro humano fala, ele é. Porque uma vez preso é preso. É aquela coisa que assim, ó, vamos lá, ó, um exemplo. Eu chego pra você e falo assim, ó, tem um copo d'água aqui. Tá bom, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, hein? Pra você ver como é que é bem... O cérebro é bem delicado. Mas esse exercício mental vai fazer você entender. Tem um copo d'água aqui. Aí eu pego esse copo d'água e chego pra pessoa e falo assim, você acredita que eu tive que pegar o cocô do cachorro com esse copo ontem? Mas eu lavei, viu? Eu passei a bucha, passei sabão, tá lavadinho, pode usar. Você consegue tomar água naquele copo? Não. Porque a imagem que vem é da merda. Você tá tomando merda, você tá comendo merda. É a mesma coisa. Quando a pessoa pega e fala assim, se eu votar lá, eu tô votando em crime, eu tô sendo conivente com crime, eu tô querendo... O cérebro não permite. Por isso que eu falei, os caras vão ter que fazer uma renovação. Se não fazer renovação, não limpa isso. Eles só vão conseguir fazer beber dessa água quem não soube da história. Ou quem não viu. Aí o cara fala, não, pode beber água aí.
ninguém falou nada pra ele que o cara pegou o cocô ali, aí ele vai e toma água normal. Quando descobre, falou, tá louco. Não é? Pois é. É assim que funciona o cérebro humano. Vamos lá para nós encerrar, porque o sabadão tá todo vapor. Protestos contra... Saiu na BBC. Protestos contra Bolsonaro. MBL e vem pra rua, apoia o impeachment, mas não vão a atos de sábado. Eles vão a atos de que dia? Eu não entendi. Quando eu vi isso aí, eu falei assim, mas qual que é a lógica disso daí? Apesar de defender o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o movimento Vem Pra Rua não está chamando seus seguidores para a rua, pelo menos não neste sábado 3/7, quando protestos puxados pela esquerda estão marcados para acontecer em todo o país. O MBL também escolheu não se juntar aos protestos. Por quê? Porque eles não querem ter o nome deles junto com o das bandeiras vermelhas. Vocês estão entendendo ou não? É isso. Porque eles querem ser... Então vamos lá. O que era o PT e o que era o PSDB? Que eram os dois que sempre lutavam pelo poder. Nós tínhamos o PT, que era considerado esquerda, e nós temos o PSDB, que era considerado direita, até o Bolsonaro chegar. Quando o Bolsonaro chegou, nós transformou o PSDB em esquerda. Mas ele era a esquerda já antes. É que não tinha outra referência. A referência que você tinha era uma esquerda esquerdona e uma esquerda esquerdinha. Aí o que acontecia? Nisso, o que acontecia? Quando surgiu ali, opa, a esquerdona fez a coisa errada, agora tem que separar, porque a esquerdinha tá linda e maravilhosa. Eu tenho que continuar bonito. Porque eu sou esquerdinha, mas eu tenho algumas coisas da direita. Eu gosto de algumas coisas da direita. É o tal do centro-esquerda. Entendeu? Então é isso daí que pega e fala e tem aí nos atos. Por isso que eles não querem se envolver. Só que, se eles não juntarem forças, eles não vão conseguir ter força para fazer as coisas que tem que fazer. Só que se eles juntam força, um suja o outro. Então é a tal da quina de sinuca. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí? Eu faço protestos virtuais, fico elitizado, vocês vão pra rua aí pra me enviar a força que vocês têm. Aí vocês passam vergonha porque não teve muita gente. A gente chega e fala assim, nós somos a opção verdadeira. Nós somos a oposição verdadeira. E nós não vamos usar a bandeirinha vermelha, vamos usar a bandeirinha do Brasil. Aí ele faz o cérebro humano daquele curto-circuito. Ele fala assim, eu gosto do meu Brasil e não gosto da esquerda. Eu gosto do meu Brasil, mas não gosto da minha esquerda. Então eu sou Bolsonaro, mas eu também não estou gostando do que ele está falando. Curto-circuito, cérebro, curto-circuito, aonde os caras entram. Nada é por acaso. Eles têm uma inteligência muito grande, viu? Sabedoria humana, quem detém, faz miséria, viu? Uai. Gente, jamais é verdade absoluta. Que esse sabadão, esse final de semana seja incrível e maravilhoso pra vocês. E não fiquem chateados por achar que eu gosto de um ou de outro em político, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu não faço isso. Eu não sou assim. E não sigo essas coisas, hein? Se você acha que eu faço isso, vocês estão redondamente enganados. Porque o que eu prezo, o único que eu concordo é com aquele lá de cima. E o que eu vejo, o que eu quero é o melhor para os meus irmãos. E por querer o melhor para os meus irmãos, algumas ferramentas muito boas tem na esquerda para ajudar os meus irmãos que precisam de ajuda, e muitas ferramentas tem na direita para ajudar os meus irmãos que precisam. Por isso que eu não posso falar eu quero a esquerda, eu quero a direita, jamais. Porque em todas as religiões, como eu digo no canal principal, em todos os partidos, em todos os lugares tem coisas boas e coisas ruins. Vai de cada um de separar o que presta do que não presta. Gente, Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.